desalmados, estou aqui pela primeira vez no quadro Reacionário Virtual, onde vamos reagir sobre alguns vídeos, algumas notícias da semana que atingem não só o Brasil, mas o mundo. Então, aqui nesse quadro, nesse programa, vão ter fatos relevantes para o Brasil, fatos relevantes para o município e fatos relevantes para o mundo. Então, vou estar aqui reagindo aí com vocês aí, e falando sobre a minha opinião, minha mera opinião de um desgraçado desalmado que mora aqui no Brasil. E é isso. Então, como primeiro quadro, eu vou reagir ao Javier Milei falando ali no World Forum Economic, que tem todo ano lá em Davos, onde todos os poderosos se reúnem para... A gente nunca sabe qual que é o motivo verdadeiro, mas eles se reúnem para falar de economia, mas ao mesmo tempo é um monte de figura de governo, figuras bilionárias, pessoas com influência, e se reúnem ali para conversar sobre a direção do mundo, basicamente. E aí vamos aí reagir aí, eu vou dando os meus pitacos, as minhas opiniões, de acordo com o que o Javier Milei estiver falando. Nossa, eu tava torto aqui, bicho. Aí agora eu tô reto. Beleza? Então vamos lá. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender... Bom, já vou parar aqui já inicialmente para falar sobre a definição de Ocidente, tá? O que ele está falando que o Ocidente está em perigo, na verdade é o que sobrou do Ocidente, tá? O Ocidente já não é mais não tem mais aquele apreço, pelas bases da filosofia clássica, não tem mais apreço pela lei, não tem mais apreço pela moral judaico-cristã, Então, o que ele está dizendo, Ocidente, na verdade são países que não são ditadores e que são capitalistas. É basicamente isso, tá? Los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que... Então, o Javier Milei, para quem não sabe, Javier Milei, para quem não sabe, ele é um libertário, Então, ele não acredita na existência do Estado, E ele está chamando atenção, para as ideologias, que se formaram aqui no nosso lado do mundo, E como eu disse no início, o Ocidente está degradado e ele está descrevendo isso, Ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX.
La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. O que ele está falando aí o ano zero, 1800 e tudo mais. Ele vai falar aí do pico da evolução do crescimento, né? Da sociedade ali, como o crescimento econômico. A maioria das pessoas em todas as fases da humanidade foram pobres, tá? A maioria. Pobres miseráveis, tá? Poucos tinham o privilégio de ter, né, uma alimentação, né, boa, envelhecer, né, que também é uma novidade moderna, tá? E só depois dos anos 1800 que a humanidade conseguiu meios para poder conseguir com que tivesse mais qualidade de vida, alimentação digna à maioria das pessoas, e também o privilégio de poder morrer de velho, né? Humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Adendo aqui que poucas pessoas falam quando falam de revolução industrial, né? E também essas pessoas não falam isso e apanham de esquerdista, tá? Porque não sabe se impor e não sabe da história, na verdade, né? Um dos caras mais importantes desse processo da Revolução Industrial foi Frederick Taylor, tá? Porque o Frederick Taylor que organizou ali, que organizou os processos, que criou os processos, que fez com que, né, tivesse mais produção, os funcionários pudessem receber mais e as crianças e as mulheres pudessem sair desse ambiente, tá? Porque ele transformou, né, as fábricas num processo eficiente, né, um processo rápido, um processo inteligente, tá? Então, o Frederick Taylor, ele que foi o pai da administração científica. Tanto é que quem estuda a administração passa por Frederick Taylor, tá? Então, isso fez com que, né, melhorasse muito mais ainda o processo e desse dignidade, né, também para esses trabalhadores que, além de estar pagando as suas contas aí agora, né, com o dinheiro das fábricas, né, da Revolução Industrial, eles também poderiam ter qualidade de vida. Años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. Porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social...
Pera aí, vou dar até um pause. Eu dei até um pause. Meu Deus do céu. Cara, o cara falou ali no Fórum Econômico Mundial o slogan, né? O slogan é libertário e tal, mas é o slogan de quem também é a favor da liberdade. Imposto é roubo. Imposto é roubo. E ele falou ali, cara, explicou. Alguém dá imposto de maneira voluntária, né? Bom, talvez num passado muito distante, talvez tivesse uma organização e as pessoas concordaram em dar impostos em prol de serviços, né, que seriam cedidos para a própria população que concordou com isso, né, de profissionais, né, que estariam dispostos, né, a prestar esse serviço. Porém, o que acontece hoje é que os impostos eles são usados de maneira totalmente corrompida, né? Além de ter muito roubo, né, nos impostos, eles também arcam com os privilégios deles, né? E usam para ter mais influência, né? Mais poder, né? Você aferindo o poder de compra do indivíduo, você faz com que ele fique mais dependente de você. Então faz muito sentido cobrar impostos caros, né? Para que você tenha o indivíduo na palma da tua mão, para que você consiga barganhar, né, com as instituições ali, né? Barganhar com pessoas influentes, pessoas, fábricas, empresários, né, que estejam dispostos a participar desse sistema, né? E, cara, para a população não tem muito benefício, né? Você pagar imposto caro, imposto alto, né? Então essa que é a ideia. Os piores serviços, né? Se você for parar para pensar em questão de valor, custo-benefício, o imposto, né? Que seria, no caso, para prover serviços públicos de qualidade para todo mundo, segurança, educação e saúde, na verdade são os piores possíveis, né? Então, os piores serviços são públicos. Saúde, educação, né, segurança. Você sempre vai achar melhor serviço ali sendo prestado no particular, né? Então, esse acordo, não sei se foi um acordo inicialmente dito, mas hoje em dia é um acordo não dito, né? Que você paga o imposto, se você não pagar, você responde criminalmente por isso, né? Como se você fosse um indivíduo criminoso, né? Hoje não funciona mais, né? Vamos continuar aqui. Parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada. Es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirzler llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecúe a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Y las consecuencias de ello es que... Então ele continua aqui falando na questão do Estado, que o Estado ele pune, né? Ele pune a eficiência, né? E privilegia a corja de vagabundo, né? Que tem no Congresso, né, que só entra lá para sugar, né, a população em geral, que é a massa, os mais pobres, né, empurrando impostos, né, abusivos, né, o cara da classe média que cria uma empresa e emprega pessoas, enforcando ele, né, na questão de taxas, né, monetárias, né, punindo ele pela questão de ter essa ideia de criar uma empresa, e pune até os grandes empresários ali, né, que estão ali produzindo mais, porque quanto mais produz, maior é a fatia ali de imposto, né? E os caras que se dão bem dentro disso daí, né, eles estão dentro de um sistema corrupto, então eles se corrompem para poder sobreviver, né, dentro do mercado durante muito tempo. Va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población,
ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino... Aqui tem mais um tempo ainda, mas vamos terminar por aqui já. O que o Javier Milei fez ali foi dar uma aula básica, né, de capitalismo, de relações de mercado. Ele explica, né, ele dá aquele diagnóstico, né, do Ocidente e também da Argentina, né, que vai corrompendo aí os laços naturais de mercado que sempre existiram, né, colocando como se o capitalismo fosse uma coisa ruim. Na verdade, ele foi o que salvou muitas pessoas assim da pobreza e na verdade isso foi em detrimento, né, essa mudança aí não foi em detrimento da população, já que a maioria das pessoas agora sofrem, né, essas consequências, né, tanto na Argentina como aqui no Brasil a galera vai sofrer muito ainda com o governo Lula, não inicialmente ali aos 2 primeiros anos, mas a consequência disso, como a gente já sofre com a deterioração da moeda, né? Então você tem menos poder de compra hoje, quase metade do que você compra é imposto, né? Por quê? Porque isso foi consequência dos 2 governos anteriores, né? Lula e Dilma, né? Que fomentaram ali aquela ideia de impressão de capital, PAC, né? E tal, e endividando, né, o Estado. Né? E o Estado, ele não, na verdade, ele não arca com isso, né? Quem arca é o cidadão que paga o imposto, né? Porque o Estado vive de imposto. Então, vai ser sempre na nossa, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, desse primeiro programa. Eu tô aqui, vou aqui reagir, né? De vez em quando o Coruja pode entrar também, né? Pode aparecer, dar as caras por aqui, né? E aí a gente vai falar dessa maneira bem analítica, bem franca, né? Sobre o que está acontecendo aí. E é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais.